De volta com vocês, galera, no canal mais louco do YouTuber. Louco, mas é claro, por Jesus. Estamos começando aqui agora o programa EBD em Casa. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Aqui quem fala com vocês é o presbítero Celso Godoy e eu vos convido para que fique conosco até o final desse vídeo, porque essa lição está rica em conhecimento espiritual e histórico. Uma palavra abençoada aqui, comentada pelo nosso comentarista Elinaldo Renovato. Tá? O texto áureo da nossa lição é a lição de número 13, a lição de adulto. Aviva, ó Senhor, a tua obra. O texto áureo está em Abacuque, capítulo 3 e versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor Jesus volte. É vontade de Deus avivar a tua obra, mas é necessidade de nós buscar a Deus para que aconteça um grande avivamento. E para que aconteça um grande avivamento é preciso de mudança de vida, de arrependimento, mudança de curso, né? E a direção de Deus, clamar a sua presença para que haja um verdadeiro avivamento e não simplesmente um movimento, mas um verdadeiro avivamento. A nossa leitura bíblica em classe está em Abacuque, capítulo 3, verso 1 ao 2 e verso 16 ao 19. Não vamos fazer a leitura para nós ganharmos tempo. Tá? A lição ela é bastante complexa e se nós não delongarmos muito o vídeo fica cansativo, né? E nós queremos que os nossos ouvintes não se enfadem pela a longevidade do vídeo. Tá? Então vamos fazer um vídeo aqui com o tempo necessário para que todos possam assistir confortavelmente, ok? A nossa introdução da nossa lição, está dividida em 3 pontos, como é de costume, ou 3 tópicos. O primeiro, o clamor pelo avivamento, seguido de 3 pontos, 3 subtópicos. O segundo tópico, o avivamento pela palavra, também seguido de 3 tópicos, 3 pontos, melhor dizendo. E o último tópico é o avivamento, questão de vida ou de morte, também com 3 pontos principais ou 3 subtópicos, tá? Iniciando a nossa lição, na introdução, o comentarista diz assim: encerramos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor, Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da Igreja nesses últimos dias. Nunca houve necessidade tão premente da Igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da Igreja. E foi o Senhor Jesus que fez a promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha Igreja. Então vamos avançar, tá? Vamos avançar, porque o Senhor nos deu aí, né, o seu aval, que a Igreja ela é poderosa em nome do Senhor Jesus e nós vamos vencer o pecado. Primeiro ponto da nossa lição, eu registrei alguns comentários, trouxe alguns subsídios, né, diferente do que está na lição, para nós aprendermos mais, ok? Fiz aqui um comentário com subsídio para você aprender através dessa lição, desse comentário, e enriquecer o seu conhecimento, e domingo próximo você está transmitindo, licionando para os seus alunos. No primeiro ponto da nossa lição de número 13, ou no primeiro tópico, o clamor pelo avivamento. Primeiro ponto, a intercessão angustiada do profeta. Primeiro vamos aqui dar uma pequena lapisada aqui na biografia do profeta, rapidamente, ok? O profeta Abacuque, antes de ser profeta, era levita.
também era ministro de louvor no templo. E ao que tudo indica, era um compositor de cânticos congregacionais. Tá? No entanto, Abacuque está vivendo uma época de alguns desvios espirituais, de alguns infortúnios morais, por conta do desvio de Judá. Tá? Então nós vemos que o profeta é levantado por Deus em uma época de pecado, né, de desvios morais, né? Em uma época que Judá estava em uma situação decadente perante o Senhor, espiritualmente. Tá? A idolatria, a rebeldia e a impenitência do povo de Judá estava incomodando o coração de Abacuque. E ele começa a clamar por uma intervenção divina. Queria que Deus intervisse, né, e mudasse o quadro da nação. O próprio Deus entrar, né, para que o povo se convertesse do seu mau caminho. No capítulo 2, Abacuque tem uma visão, e na visão Abacuque vislumbra hordas compostas de soldados que vêm em direção a Judá. Já era o exército da Babilônia que caminhava em direção à terra dos judeus, para estabelecer o cativeiro, depois de exterminar a maior parte da população de Judá, destruir o templo, levar os utensílios do templo para a Babilônia. E quando Abacuque, que está clamando pela intervenção divina, e vê esse acontecimento em que se daria em Judá, então ele clama e diz: Senhor, na ira lembra-te da misericórdia. O que Abacuque está dizendo ainda, né, que o Senhor decida punir o teu povo no exercício dessa justiça, e nessa punição não nos retire a tua misericórdia. Abacuque sabia que Deus é um Deus misericordioso, que apesar do povo estar em rebeldia tremenda, né, ter chegado à medida de Deus, e quando ele vê que Deus vai entrar com a punição, vai usar uma nação ímpia para corrigir Israel, para confrontar Israel, ele pede misericórdia e que Deus tenha misericórdia e aviva a tua obra. Né? Abacuque sofre diante da iniquidade avassaladora em Judá. Porém, como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Os fundamentos se transtornam. O que poderá fazer o justo? Clamar ao Senhor. A oração ainda é a chave que abre os céus. Ela é a chave que fecha, mas também a chave que abre. E nós precisamos clamar nesses tempos, né, de grandes corrupções, de grandes pecados, de imoralidade que está vivendo o nosso país, a nossa nação. Até, por que não dizer, algumas denominações que têm se apostatado da fé. Que Deus tenha misericórdia, vamos clamar como Abacuque. Avançando para o nosso segundo ponto do primeiro tópico, a aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juiz aqui. Tá? Então Deus é misericordioso. Ele dá um tempo para que o povo, para que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Jeremias capítulo 3 das Lamentações diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então esse atributo de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Se Deus não tem esse atributo, nós estávamos perdidos, mas pela grande misericórdia de Deus, nós não somos consumidos. E nessa oração, clamando por misericórdia, Abacuque diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a torna conhecida, né? A torna a tua obra conhecida. Manifesta a tua obra, esse é o pedido de Abacuque. Porque Abacuque, que sabia que as misericórdias nos poupa da morte, mas só o avivamento nos traz de volta à vida.
Né? Abacuque sabia que a misericórdia do Senhor nos poupa da morte, mas só o avivamento nos traz a vida, né? A vida espiritual. Por causa de suas misericórdias, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem, mas infelizmente a maioria das pessoas dá as costas para Deus. Deus é longânimo, porém chegará o tempo que os que desprezam a sua bondade, Deus entrará em juízo com eles. E diz a palavra de Deus que os ímpios e toda a gente que esquece de Deus serão lançadas no inferno. Então tem 3 categorias, meus irmãos, de pessoas, de classes, né, que vão para o inferno. Quais são elas? Essas 3 categorias que serão lançadas no inferno: os ímpios, os que desprezam e esquecem de Deus, e o diabo e seus anjos. São essas 3 classes. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Tá? Não foi feito para o homem. Mas o homem que não reconhece a Deus, que vive na sua impiedade, o crente que conheceu a Deus e desviou e não volta a arrepender-se, né? Apostatou da fé, essas pessoas serão lançadas no inferno juntamente com o diabo. Infelizmente, né, essa é a notícia que nós trazemos para aqueles que não querem servir a Deus. Né? Nós temos livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é com responsabilidade. Ou você escolhe servir a Deus e ir para o gozo eterno, ou escolhe servir a Satanás e ir para a perdição eterna. Esse é o livre-arbítrio, né? Então o homem tem essas 2 alternativas. E eu te convido a escolher a ficar do lado de Deus para você entrar para a vida eterna. Terceiro ponto do nosso primeiro tópico, a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Para nós entendermos a atuação do profeta Abacuque, não podemos deixar de consultar o livro do profeta Jeremias. Eles eram contemporâneos, então há uma necessidade de nós fazermos aí um paralelo entre esses 2 profetas. Porque como Abacuque era contemporâneo de Jeremias, Abacuque está falando dos caldeus, ou seja, dos babilônicos. Tá? É evidente que nós precisamos de ir ao livro de Jeremias. Essa opressão, tá? Essa violência que diz no capítulo 3, verso 1, nós só vamos entender se nós olharmos a invasão dos caldeus, quando Nabucodonosor vem e leva a tribo do reino do sul cativa. Tá? Há uma grande diferença entre o cativeiro assírio, que levou o reino do norte, ou o rei do norte, tá, para a ideia do cativeiro do tempo dos caldeus, tá, do cativeiro da Babilônia. Ok? Por exemplo, a ideia, a estratégia do cativeiro assírio, quando, né, em 1722 aproximadamente, quando o reino do norte foi levado cativo pelos assírios, o cativeiro assírio levava todo o povo, aquele país, aquela cidade que ele ganhava a guerra, ele levava para outro lugar. Essa era a estratégia deles. E trazia daquele outro lugar aquele povo e preenchia aquela cidade. Tá? Então ele não deixava a cidade vazia. Ele fazia uma troca de pessoas, de povos, certo? Para que não ficasse o povo original, para não se fortalecer e levantar contra eles novamente. Então eles trocavam e o povo perdia a sua identidade, porque nunca mais eles voltavam, a cidade ficava preenchida com outros povos. Tá? Então eles nunca deixavam a cidade que eles levavam cativo vazias, eles faziam uma troca. Assim que era a estratégia de guerra do reino dos assírios, ok? E foi os assírios que levou o reino do norte cativo. Tá? Essa era a razão que o povo do reino do norte não puderam voltar mais para a sua cidade, porque a cidade era ocupada por outros povos. Já a ideia do cativeiro babilônico era diferente. Tá? Babilônia só levava os ricos, os nobres, os fortes, e deixava os velhos, os doentes, os problemáticos. E deixavam também a cidade vazia. Ele não trazia outros povos para preencher a cidade, tá? Havendo uma possibilidade aí de retorno. Eles não traziam outros povos,
para preencher a cidade. Daí é que Jeremias fala que depois de 70 anos, Deus visitaria o seu povo. Depois do cativeiro, eles voltariam. Tá? Então Deus é um Deus sábio e Ele sabe trabalhar. Então ele não permitiu que Nabucodonosor preenchesse a cidade para que mais tarde, depois de 70 anos, o povo de Deus retornasse e não perdesse a sua identidade por causa das misericórdias do Senhor. Então nós podemos ver que a parte profética coincide com a parte histórica, elas andam junto. Deus está no controle da história humana. Então os babilônios levam cativo, mas deixa uma possibilidade de uma volta, permissão divina. Porém o cativeiro assírio levava, porém não trazia outros, porém eles traziam outros povos e preenchiam a cidade. E eles não tinham como voltar. Tá? Então o povo do cativeiro do norte, do reino do norte, não tinham como voltar porque as cidades estavam preenchidas. Essa era a estratégia dos assírios. E por isso que os teólogos não sabem nos informar o que foi feito com esse reino do norte. Muitos teólogos acham que eles foram exterminados, desapareceram, né? Eles acham, certo? E por que então o cativeiro da Babilônia eles conseguiram voltar? Primeiro, que foi uma profecia de Deus, que eles iam retornar. Tá? Segundo, que a forma de cativeiro da Babilônia, de Nabucodonosor, era levar e deixar a possibilidade de volta, deixava a cidade vazia e eles poderiam voltar. Só que essa opressão que Abacuque fala, essa violência, ela falava devido esse período em que Jeremias está profetizando. Falava desse período, tá? Então Jeremias profetiza o cativeiro, a opressão, a violência, a destruição, e Deus levanta Nabucodonosor, aliás, melhor dizendo, Abacuque, né, o profeta, justamente nesse período para orar, para interceder pelo povo. Porque sempre tem que ter alguém na brecha, senão o povo é eliminado. Como Daniel ficou na brecha, como Ezequiel ficou na brecha, tá? É preciso de estar alguém orando para que Deus tenha misericórdia do seu povo. Tá? Porém, Deus levantou os caldeus para oprimir o povo do sul, o povo de Judá. Tá? E eles deveriam ver que o povo do norte, por causa da rebeldia, já tinha ido cativo. Porém, o povo de Judá não tomou isso como exemplo e continuou pecando e não se voltou para Deus, não se arrependeu. Embora o reino do norte fosse cativo primeiro do que o reino do sul, Judá, Israel foi primeiro por causa da sua rebeldia contra Deus, não se arrependeu, ele foi levado cativo primeiro. E Judá teve tempo, o reino do sul teve tempo de observar isso, tomar como exemplo. Olha, o nosso irmão está indo cativo, vamos frear aqui, vamos voltar para o nosso Deus, vamos arrepender. Mas eles não fizeram isso. Até que chegou a hora de Deus bater o martelo e levar esse cativo para a Babilônia. Tá? Eles ultrapassaram os limites da tolerância divina. Abacuque 1, verso 8, e 11 e 13. Está registrado essa passagem. Ainda que parecesse inerte, na verdade Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou, o povo de Deus não se lembrou. Deus dando tempo na sua longanimidade, mas eles não tomaram como exemplo os seus irmãos, né, do reino do norte que foram cativos para a Síria. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por alguém que passasse correndo. Agora, depois que eles ultrapassaram o limite de Deus, então Deus manda o profeta não rogar mais por eles, mas colocar sentença. E foi o primeiro outdoor que foi levantado ali na cidade de Judá, para que alguém passasse correndo visse aquele estandarte, né, com letras grandes e garrafais, que Deus estaria entrando com juízo contra os pecados de Judá, né?
alguém acha que foi criado agora o outdoor, mas já foi criado lá na cidade de Judá, tá? Como o tablet, né, que é escrito, né, você usa, né, o celular, você usa o dedo, né, para escrever, Deus já havia escrevido na tábua de pedra faz tempo. Não sou novo. Tudo que o homem cria aqui já é antigo. Tá? Deus já havia feito isso bem antes da inteligência humana. Né? A porta com sensor, né, que abre automaticamente. Também quando Pedro foi preso, né, que os anjos tirou ele da cadeia à noite, quando eles iam chegando perto das portas, as portas iam se abrindo automaticamente. Não é novidade para Deus. Quando o homem vem com a farinha, Deus já fez a farofa, né? No sentido aí, né, um jargão aí, certo? Um ditado, um provérbio popular, ok? Então nós vemos aqui, Deus mandou o profeta escrever, né, num outdoor. Até quem passasse aí acelerado, correndo, poderia ver, como esses outdoor que temos nas avenidas da nossa cidade, né? Propaganda de prefeito, de candidato, certo? Propaganda de loja, é o mesmo estilo, porém, ali estava sentenciado o juízo sobre Judá. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, se apressa para o fim. E ainda que se demore, espera, porque certamente virá e não tardará. Essa era a sentença que está escrito no outdoor ali em Judá. Abacuque 2, versículo 2 e versículo 3, tá? Avançando para o segundo tópico da nossa lição, o avivamento pela palavra. Primeiro ponto, ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse, ouvi, Senhor, a tua palavra. Abacuque 3 e verso 1. Abacuque entendeu, ele prestou atenção ao ouvir a voz de Deus. Ele não só ouviu, mas ele prestou atenção. Que a palavra, para viver, né, que para viver o avivamento, Abacuque entendeu, ele prestou atenção, que para viver o avivamento de Deus, era necessário estar atentando à sua voz. Né? Então, a palavra vem pelo ouvir, mas o ouvir a palavra de Deus, não é somente ouvir, mas é praticar, é estar atento aquilo que Deus está falando, para nós pormos em prática, disse o Senhor Jesus, né? Bem-aventurado aquele que ouve, mas bem-aventurado aqueles que obedecem, que praticam a palavra de Deus. Segundo ponto do nosso segundo tópico, temer a Deus. Abacuque teme ao ouvir a palavra do Senhor. Não há avivamento sem temor, sem dúvida, tá? E temor aqui, certo, não é temer de Deus, não é ter medo de Deus. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas temor não é ter medo de Deus, tá? O que é temor? É estabelecer um relacionamento e uma reverência a Deus. Temor é um relacionamento referente de reverência a Deus. Então temor é isso, não é ter medo de Deus. É você estabelecer um relacionamento com reverência a Deus, com adoração, com respeito, sabendo que Ele é soberano e que você tem que obedecer a sua palavra. Isso é temer, é o temor ao Senhor. Tá? Avançando para o nosso terceiro ponto do nosso segundo tópico, o clamor pelo avivamento. O juízo era iminente e inevitável, porém Abacuque pede 3 coisas a Deus. Primeiro, era que ouvisse, né, que ele avivasse a sua obra. Esse é o primeiro pedido de Abacuque em sua oração em forma de cântico. Né? Temos um salmo aí fora do salmo, tá? Era um cântico, era um salmo de Abacuque no seu livro, ok? O segundo, que se fizesse conhecido a sua obra no meio dos anos. Tá? No meio de toda essa turbulência, que Deus fizesse conhecido a sua obra. E terceiro pedido de Abacuque, o do profeta, era para que Deus fosse misericordioso. Nós vamos dar uma definição de misericórdia para vocês verem aqui, que lindo é os atributos de Deus. Se não fosse eles, nós já estávamos consumidos muito tempo pelo nosso inimigo, pelo inimigo das nossas almas. Então vou dar uma definição. Né? Olha isso aqui. Isso mostra que, apesar do sofrimento por causa do pecado do povo,
o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Hebreus 3, versículo 17 e o versículo 19, tá? Posteriormente, né, mais para frente, eu vou trazer essa definição de misericórdia, tá? Para vocês entenderem o quão grande é a misericórdia do Senhor, os atributos que Deus tem em nosso favor, tá? Terceiro e último tópico da nossa lição, o avivamento, questão de vida ou morte, o clamor pela misericórdia de Deus. O profeta, diante do juízo de Deus sobre a nação de Judá, ele pede que Deus, na sua ira, né, use de misericórdia com o seu povo. Era questão de morte. Se Deus não entra com misericórdia, o povo seria consumido pelos babilônicos. E por isso Abacuque clama, né? Ele faz uma lamentação para que Deus tenha misericórdia do povo por causa do pecado do povo. Misericórdia, agora eu quero trazer a definição de misericórdia para vocês, tá? Misericórdia, ela é diferente da graça, tá? Eles não são iguais, são atributos diferenciados. Graça é Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Isso é graça, é de graça, tá? Misericórdia é Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que nós merecíamos? Enquanto pecadores, jazíamos em trevas, éramos filhos da ira, filhos da escravidão e escravo do pecado. Merecíamos a morte, merecíamos o inferno, merecíamos a perdição e a separação eterna de Deus. Mas Ele teve de nós misericórdia. Tá? Merecíamos tudo isso, mas Deus teve misericórdia. Isso é a definição bem precisa sobre esse atributo misericórdia. E não nos deu o que nós merecíamos. O que nós merecíamos? E não nos deu o que nós merecíamos. Não merecíamos o amor e não nos deu o que nós merecíamos. Tá? Isso é a questão da misericórdia. O que nós não merecíamos? Nós não merecíamos o amor, nós não merecíamos ser seu filho ou filho de Deus, não merecíamos a luz, não merecíamos o céu, não merecíamos a salvação, não merecíamos o Espírito Santo de Deus. Mas Ele teve graça e nos deu o que nós não merecíamos. Ele nos deu o céu, nos deu o Espírito Santo, nos deu a salvação. Nós não merecíamos, mas Ele teve graça e nos deu tudo isso. Isso é um grande e bondoso atributo de Deus ao nosso favor. Se não fosse a misericórdia do Senhor, todo o povo de Judá pereceria ante o peso da mão do Senhor sobre as suas maldades, sobre a sua rebeldia. Segundo ponto do nosso terceiro tópico, Deus é misericordioso. Uma das atitudes de um povo pecador para fazer Deus usar um dos seus atributos, que é a misericórdia, é o arrependimento. Então, o povo que está em pecado, se ele não se arrepender, né, Deus não entra com a misericórdia. O ponto crucial para Deus voltar atrás é o arrependimento, senão o juiz de Deus vem e extermina aquela nação por causa do seu pecado. Então, Deus é maravilhoso. Quando o homem se arrepende, Ele dá um passo atrás para que o homem não seja destruído. Tá? E nós temos aqui vários exemplos, né? Ou alguns exemplos bíblicos, como o rei Davi, né? Que pecou contra Deus e Deus levantou o profeta para falar com ele. E Davi se arrependeu e Deus mandou fazer uma pergunta, se ele queria, né, ser castigado pelos homens ou por ele. E Davi foi sábio, disse, Senhor, é melhor cair na tua mão do que na dos homens, porque o Senhor tem misericórdia. E Deus usou de misericórdia com Davi, perdoou os seus pecados, e ele continuou sendo um grande rei em Israel. O segundo exemplo é a nação dos ninivitas. Quando Jonas é enviado, né, faz resistência contra Deus, mas Deus dá um jeito de fazer ele chegar até Nínive, né? Foi o único pregador que desejou que os seus ouvintes não se convertessem. Hoje eu e você pregamos, né? E queremos que multidões aceitem Jesus.
É muito bom isso, né? Pela palavra de Deus que você está pregando. Mas esse pregador foi diferente, foi na contramão. Ele não queria que ninguém se convertesse através da sua pregação. É incrível, né? Ele pregou, mas queria que todo mundo não aceitasse a proposta, o livramento, a salvação de Deus. Mas foi ao contrário, né? Uma nação foi a maior pregação de todos os tempos. Uma nação, né? Não me lembro agora, não vou me lembrar agora, os milhões de pessoas que ali tinham crianças, né? Até os animais, né, entraram em jejum. E numa pregação com poucas palavras, Jonas ganhou uma nação para Deus. Ela se arrependeu e Deus não trouxe o juízo que ele tinha prometido por causa dos seus pecados, porque era uma nação má. Mas o rei se arrependeu, pois todo mundo em quarentena, tá? Lockdown. E eles ficaram sem comer aí alguns dias e Deus se arrependeu do que ia fazer. Jonas ficou magoado, mas a sua pregação deu um grande resultado. A maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando ele declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então ele teve uma percepção muito grande sobre a misericórdia do Senhor, porque as suas misericórdias não tem fim. Lamentações 3 e 22. Avançando para o nosso último e terceiro ponto, do terceiro tópico e último tópico, né? Clamemos a Deus. O nosso comentarista põe em destaque aqui que a depravação moral no mundo se tornou edêmica. Então vamos dar uma definição do que é edemia, né? O que é essa palavra edêmica? A edemia, ou edêmica, é o resultado de uma doença que já foi pandêmica e agora se tornou edêmica. Tá? Ou seja, faz parte da vida das pessoas permanentemente. Vai conviver aí, né? A Covid, por exemplo, não vai sair, ela vai, né, mutando e vai ficar, e tem que ir criando vacinas e remédio como a gripe, certo? Portanto, ela vai enfraquecendo. Tá? Infelizmente, é o que o autor está dizendo aqui. Tá? A iniquidade, a depravação moral, ela já se tornou edêmica, está institucionalizada com o apoio legal de muitos governantes autoritários. Exemplo, o aborto, né? O casamento gay, a ideologia de gêneros. Porém, tá? Cabe à igreja do Senhor combater, Hebreus 12 e 4, ainda não resistindo até o sangue, combatendo contra o pecado, o que nós possamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Não podemos baixar guarda, nós temos que combater o pecado, a corrupção, a imoralidade, não podemos ser coniventes. Alguns dizem, mas está chegando ao final, foi vacinado por Cristo, e aí nós temos que deixar rolar. Não, nós como servo de Deus, não podemos. Nós temos que combater, né? Como está em Hebreus aqui, ainda não resistindo até o sangue, combatendo contra o pecado. Esse é o nosso dever, esse é o nosso papel. Conclusão da nossa lição, estamos chegando ao final dessa lição maravilhosa. Eu acredito que você aprendeu muito, certo? Que você possa, no próximo domingo, ministrar essa aula com autoridade e conhecimento. Conclusão, assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais, sem dúvida. Tá? A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta Abacuque. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica, se torna notória. Infelizmente, há muitos que se dizem cristão, estão se apostatando e aderindo, né, a toda essa
essa imoralidade que está acontecendo. Mas que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão, de nós, e que possamos ficar firmes, combatendo contra o pecado. Tá? Além que temos que derramar o nosso sangue, mas combatendo contra o pecado. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Continua aí, né, assistindo nossos vídeos, compartilhando, se inscreva no canal, dá o seu joinha. Um beijão no coração e até o próximo, até o segundo trimestre. Bye, bye, galera!